Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: incêndio destrói veículo dentro de garagem aqui na nossa região. E também um homem que deveria estar em prisão domiciliar foi preso na rua e com drogas aqui em Erechim. E os vereadores aprovaram aí o pagamento de R$ 1,5 milhão para a transportes urbanos. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai no horário do meio-dia. Imagens de Erechim na sua tela. A temperatura agora na casa dos 15 graus. Previsão de chuva para as próximas horas aqui na nossa região. E nós já começamos falando para você de um incêndio que destruiu um carro em uma garagem em São José do Ouro. O fato aconteceu na noite de ontem. Um incêndio destruiu um carro que estava em uma garagem em São José do Ouro na noite desta quarta-feira. Bombeiros voluntários do município foram chamados até o local para conter as chamas, mas o veículo foi destruído completamente. As causas ainda estão sendo apuradas. Ninguém ficou ferido. E a Patran flagrou um crime ambiental em Trindade do Sul. Mais de 9 mil metros quadrados de área preservada foram destruídas aí por máquinas. Veja agora na reportagem. Policiais ambientais flagraram nesta quinta-feira o desmatamento irregular de uma área de preservação em Trindade do Sul. Segundo a Patran, o local fica no interior do município e mais de 9 mil metros quadrados de área foram destruídos por máquinas que estavam no local. Os operadores foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Nonoai. Após prestarem depoimento, todos foram liberados. Eles vão responder por crimes ambientais. As máquinas, motosserras e outros objetos utilizados foram apreendidos. E um homem que deveria estar em prisão domiciliar foi preso com entorpecentes aqui em Erechim. Olha, esse suspeito de 50 anos foi preso lá no bairro Estevão Carraro. De acordo com a Brigada Militar, ele estava na rua José Wilke quando foi abordado. Com ele, os policiais encontraram R$ 95 em dinheiro e mais 3 pedras de crack. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim e logo após ao Presídio Estadual, onde ficará à disposição da Justiça. E um estudo sobre as variantes que estão circulando pelas regiões norte e nordeste do Rio Grande do Sul deve ser divulgado na próxima semana. Ele está sendo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco e o Instituto Fiocruz. Veja na reportagem. Serão rastreadas cerca de 1.200 amostras a partir de testes PCR, cedidas pelas secretarias municipais de saúde. O material faz parte dos bancos de amostras da UFSM e de universidades parceiras, como a Unijuí e a Unisc, além do Hospital Universitário de Santa Maria. Destas, o grupo multidisciplinar de pesquisadores vai selecionar 300 para análise do perfil genômico, em parceria com a Fiocruz de Pernambuco. Além de saber quais as linhagens das variantes que circulam aqui, a gente consegue identificar também outras mutações, novas variantes que possam surgir, nesse período de tempo aqui na região. Até o momento, nós temos 3 variantes de preocupação, que a gente fala, porque são várias mutações, milhares de variantes, como a gente fala P1, a B117, que é a inglesa, tem a africana, e essa de origem da Índia, a gente sabe que essa é difícil conter, a transmissão do vírus, ainda mais que essas novas variantes têm uma maior transmissibilidade. Então, nós vamos conseguir também rastrear essa de origem indiana. A chamada vigilância genômica para rastrear novas linhagens e variantes terá uma série de contribuições no combate ao coronavírus. Nós vamos poder subsidiar pesquisas que vão adequar as vacinas para esses vírus das novas variantes possam ser neutralizados pela vacina. A gente vai permitir uma eficácia maior na detecção por meio dos testes, porque pode ser que alguma variante vá, então, escapar da detecção nos testes da RT-PCR, que são específicos, por exemplo.
Nós vamos subsidiar as pesquisas para os novos tratamentos, né, medicamentosos, ou seja, tratamento clínico. E essa é a Semana Nacional da Adoção. Olha, tem muita criança aí que precisa de uma família e muita gente que quer ter um filho de verdade e precisa cuidar. Por isso, essa semana foi criada para lembrar aí e refletir sobre a importância do direito e do afeto e do cuidado com as crianças. Te liga. O desejo da adoção já existia antes da Rosi e do Gilberto engravidarem. Aí, quando os filhos, o Gilberto e a Luísa, estavam mais crescidos, quis essa intenção e o destino que o Gabriel viesse integrar a família pelo processo legal de adoção. A gente passou por todas as avaliações, os nossos filhos passaram por todas as avaliações, foi muito rápido, em 4 meses eu estava habilitada, que seria hoje o que diz a lei, 120 dias, mas a gente sabe que isso não consegue por falta de pessoal. Se arrasta por muito mais tempo, em alguns lugares até 1 ano. O Gabriel foi o 5º filho entregue à adoção. Ele chegou para nós com 2 dias de vida, tendo uma criança prematura, que não teve os cuidados na gestação e por isso mesmo ele não foi preferido por outras pessoas. Foi assim que a adoção entrou para ficar na minha vida. Mas a aventura não estava completa. 3 anos depois, a Rosi, integrando o Instituto Amigos de Lucas, conheceu a história de 4 irmãos. 2 ficaram com a família extensa dos pais biológicos e os 2 menores foram adotados pelo coração e a alma da família Prigol. Chegou então o Wesley com 3 anos e a Wendy com 3 meses. A destituição deles demorou 5 anos. Mãe de 5 e hoje a Rosi também é a avó da linda Maia. Experiências da vida dela que só somam na missão de ajudar aqueles que querem ser mães ou pais de crianças reais e não aquelas idealizadas. Meninos e meninas que só chegam à adoção se a reinserção familiar tiver fracassado, ou seja, que às vezes passam longos períodos em casas de acolhimento. O Instituto Amigos de Lucas prepara tanto para habilitação como dá suporte a quem foi indicado pela Justiça para construir com esses pequenos uma nova família. Ele é um caminho burocrático, demorado e é necessário. E às vezes as pessoas dizem assim, engraçado, os pais biológicos não tiveram avaliação nenhuma, puderam fazer o que quiserem e a gente tem que passar por isso. Exatamente por isso é que as pessoas precisam ser avaliadas. Justamente porque essas crianças sofreram demais e a gente não tem o direito de trazer ela para fora de uma instituição de acolhimento, que o nome já diz, ela está sendo acolhida, para que aqui na rua ela encontre outro de sabor. Porque existem muitas devoluções. Devoluções de pessoas que queriam aquele perfil da criança, que esperaram anos para aquela criança e que quando ela chegar não estavam preparadas. Daí a importância de participar de grupos de apoio à adoção, para ir aprendendo durante essa espera, que pode ser muito grande ou muito pequena, que as crianças reais, elas têm demandas. Elas trazem consigo páginas já escritas. E no caminho da vida real, o aprendizado é constante. Há 2 anos e 7 meses, a família da Rosi viu sua pequena guerreira, de sorriso largo e uma luz própria contagiante, contrariar as razões lógicas do amor e do afeto e ir brilhar no céu. Eu perdi minha filha pequenininha para leucemia, então foi assim uma busca muito grande de reencontro, né? De poder recomeçar, sabe? Ainda me emociona muito, porque é uma coisa que dói muito, mas a gente aprende muito também com isso, né? Aprende muito para passar para o próximo isso também, porque a minha filha era sadia até então. E aí eu vejo aquelas pessoas que dizem, eu só aceito criança sadia, porque eu não tenho condições de passar por nada diferente. Mas daí vem a vida, te dá uma sacolejada e tu vai fazer o quê? Tu é mãe e tu precisa seguir em frente. É uma batalha dura, é uma batalha que machuca, que transforma as pessoas totalmente. E aí tu tem que seguir em frente, tu não tem como parar no meio do caminho. E vereadores de Erechim aprovaram ontem, após uma sessão de quase 2 horas na Câmara Municipal de Vereadores, o repasse de cerca de R$1,5 milhão para a empresa de transportes Gaurama. Além disso, também foi aprovado o pagamento de mais 5 parcelas de R$500 mil para a concessionária, tendo em vista logo após ela passar aí por uma apuração, né, que também será realizada. Veja agora na reportagem. Em uma sessão extraordinária que durou quase 2 horas, os vereadores de Erechim aprovaram na manhã desta quinta-feira o repasse de R$4 milhões para a empresa de transportes urbano de Erechim, a Gaurama.
Foram 14 votos favoráveis ao pagamento e 2 votos contrários, dos vereadores Claudemir de Araújo, do PTB, e Ali Dalzotto, do PSB. Na tribuna, os 2 parlamentares defenderam o voto do não pagamento, pedindo mais tempo para avaliar a questão. Esse projeto hoje votado não garante o transporte público do dia da manhã e não garante os empregos dos funcionários, tá? Eu quero dizer que muita gente criticava quando vinha projeto da época do prefeito Schmidt, que se decidia numa sala fechada e vinha para cá projeto dessa granditude, desse tamanho, para ser de uma sessão extraordinária para a gente ou vota ou vota. Isso aqui seria o momento de se discutir garantia de emprego, garantia que os ônibus vão chegar nos bairros mais distantes da nossa cidade, e a gente não está discutindo. Nós, enquanto vereadores, temos que pensar, primeiro, na população, no modo em geral, as que precisam do transporte público. Em segundo lugar, nós temos que pensar no emprego, nos funcionários dessa empresa. E em terceiro lugar, nós temos que pensar na empresa, mas não só na empresa hoje discutida, nós temos que pensar de todas as empresas. Então, hoje nós estamos aqui com um negócio dizendo que a gente vai votar pensando em quem usa o transporte público, pensando nos funcionários, nós estamos mentindo para os funcionários. Porque onde que diz no projeto que estamos votando hoje que garante o emprego deles? O prefeito, na fala que teve aqui, ele tem essa garantia, o prefeito também não tem, o vice-prefeito também não tem, nenhum de nós temos. E se está na justiça para ser pago, se a justiça determina que tem que devolver esse dinheiro para a empresa, o prefeito vai devolver. Que essa empresa era de familiares que estão passando por dificuldade, não é verdade, não é verdade. Eu falando com o vereador Nadir Barbosa hoje, ele disse, eu quando eu tenho um problema na minha empresa, eu vendo um terreno, vendo um caminhão, eu pago os funcionários, essa empresa não quer se desfazer de nada. E essa empresa não é de uma família, essa empresa tem 12 sócios, inclusive sócios que a gente conhece aqui da cidade, que é o Grupo Esponqueado, que tem parte nessa empresa. Então, o que eles querem? Quando tem lucro, 30 anos andou bem a empresa. No momento que deu problema, nós temos que dar dinheiro público. Sem garantia artesanela, vereador. E essa forma, esse conceito, ele faliu. Ele tem que ser revisto. Ele tem que ser reinventado. E como é que nós vamos fazer isso? Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. Precisa muita discussão, muito estudo, números, avaliar, pensar. Então, é isso que a gente gostaria que acontecesse num futuro breve. Porém, eu acredito que a única forma de fazer com que não pare, não trave o sistema hoje, é uma decisão acertada do governo, em estar fazendo a salvaguarda disso. Então, eu acredito que isso também não quer dizer que eu vou ser favorável ao projeto. O que eu quero é que nós consigamos amadurecer o que eu penso, e não quero dizer que eu tenho razão também. Na justificativa do projeto, o Executivo reforçou que o objetivo não é garantir qualquer lucro à empresa, mas evitar que o sistema de transporte entre em colapso, o que prejudicaria milhares de pessoas no município. Nós temos um contrato de concessão assinado no ano de 2018, regido pela lei que versa sobre as concessões públicas, que é a 89, 87 e 95, no qual prevê, sim, o pedido de reequilíbrio financeiro quando há defasagem do serviço e quando há defasagem monetária. A gente tem que frisar muito bem, porque às vezes fica no ar de que simplesmente a prefeitura está pegando um montante de dinheiro e repassando para a empresa. Não é isso que nós estamos fazendo. Simplesmente a empresa tem um pedido de reequilíbrio financeiro que foi judicializado, no qual é necessário, por conta da defasagem do pneu, da defasagem do carro, da defasagem do combustível. É isso que nós temos que explicar para a população. O município não está... E aqui a gente é muito franco em dizer, o município também não gostaria de estar passando por isso. A empresa, eu tenho certeza que não gostaria de estar passando por isso. Mas nós temos que enfrentar essas determinadas situações. Eu acompanhei por diversas vezes. E nada é feito às escuras, está sendo feito tudo às claras. É uma demanda com chance zero de ser julgada improcedente.
O valor da indenização seria muito, muito maior do que esses 1,5 milhão. Muito maior. E em nada resolveria receber 10, 15, 20 milhões daqui a 3, 4 anos, depois de demitir todo mundo e depois de quebrar a cidade. Então, às vezes, a gente tem que pensar que 1,5 é nada perto do tamanho do colapso que poderia gerar. Outros vereadores votaram favoráveis, mas pediram uma remodelação do serviço, além da ampliação da auditoria. Se o transporte público parar hoje, a cidade para. Porque alguns dos nossos colegas já deixaram bem frisados que os ônibus, em muitas das vezes, andam sem passageiros pelos bairros. Então, não se pode dizer que, se a empresa parar, a cidade para. Mas concordo que tem que haver uma remodelação de todo o transporte público. Eu vou citar aqui algumas localidades em que nós fomos ver pessoalmente, fomos ver em loco como funciona o transporte público. Vou começar por Capoerê, que tem o transporte público de manhã e à tarde. Qual que é o horário definido para esse transporte público? Tem uma planilha, mas essa planilha nem sempre é executada. Às vezes o transporte vem às 6, às 7, às 8, e às vezes ele não vem. Às vezes ele vem ao meio-dia, às vezes ele vem à noite. E o contribuinte dessa localidade tem que se sustentar, tem que definir, decidir como eles irão para Erechim, como eles irão fazer o transporte até o município, até a cidade. Certeza que alguém de vocês que está no meio, não vai muitos dias, vocês estão demitidos. Isso eu tenho certeza. Pode olhar, qualquer um de vocês vai procurar e for demitido. Eu tenho certeza. Porque não vão aguentar. Porque, na verdade, o Ministério Público diz que é legal, o jurídico diz o Renan, e o Anax que disse que isso aqui não vai prejudicar, mas digo mais uma, que o Ministério Público investigue. A recém falou o Anax que a pessoa tem que ter patrimônio. Sim, concordo. Mas vamos, se no 2008 até o 2016 a vaca estava gorda, alguém encheu o bolso. Então, o Ministério Público tem que investigar. Nós devemos votar favoráveis nesse momento ao projeto, mas porque ele está repassando 1,5 milhão. Nós não somos favoráveis aos 4 milhões. Nós entendemos que é fundamental a auditoria ou a perícia, enfim, contábil e técnica, da planilha de todos os custos, para que a gente possa dialogar nesses próximos 45 dias. Eu entendo que nós devemos criar, sim, como disse o vereador Parente, líder do governo, uma comissão especial, presidente, para acompanhar todas essas questões, todas as negociações. A Câmara de Vereadores não pode ficar apenas receber o projeto e em 2 dias ter que votar. Meu líder de governo FIFO, na nossa comissão nós temos que fazer com que o transporte público chegue aos nossos distritos, que hoje não chega. Eu não sei onde que o vereador Romildo buscou essa informação. A concessão que tem, que é a empresa de transportes Gaurama, ela não faz nem os nossos bairros mais distantes. Imagina fazer os nossos distritos. É um sonho, mas hoje não faz. Ficando mais abrangente, é como se um juiz ele definisse um caso apenas com a palavra do réu e com a palavra do acusador e não definisse com base em provas. Primeira situação. Segunda situação, aqui não há discussão sobre legalidade, porque tanto a Constituição Federal quanto a Lei 8.066, elas garantem o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e que é evidente que houve, sim, como o nosso vereador Anax aqui falou, caso fortuito, força maior, enfim, em função da pandemia da Covid-19. Então, houve, sim, justificativas para o reequilíbrio econômico e financeiro. Nossos distritos, nossos bairros, precisamos, sim, de transporte, porque nós temos aquele povo que mora lá. Como que eles vão vir trabalhar na cidade se não tem transporte, aquelas pessoas que não têm carro? Então, nós precisamos, sim. Isso nós vamos cobrar da empresa. Vou votar a favor dos trabalhadores que precisam desse transporte para chegar no seu trabalho, dos trabalhadores que precisam se movimentar e não têm outros meios de transporte. É para essas pessoas que eu vou votar favorável a esse projeto. Mas também não podemos esquecer
dos transportadores também, as vans, os micros, os transportadores escolares, que passaram há pouco tempo aqui uma dificuldade imensa, e com certeza o município tem que olhar um pouco mais, tá, secretário Marmentini, para essa classe, que é uma classe que também sofreu muito com a pandemia. Isso que diferencia, e o que eu vejo que a população, em grande parte, pergunta, mas então todas as empresas podem pedir um auxílio financeiro? Na verdade, não. É porque é prestado um serviço público. Essa é a grande diferença que eu acho que a população tem um pouco de dúvida. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Realmente, hoje, manter uma empresa com o preço que a gente está pagando pelos combustíveis, não é uma coisa tão simples quando o insumo básico, que é o combustível, está num valor alto, enfim, e com toda essa baixa de arrecadação. Nesse sentido, e vendo a situação das outras empresas, eu acredito que a gente deve encaminhar a questão de avalizar o projeto nesse momento. Cada um tem a sua razão nessa discussão. O vereador Araújo está mais que certo quando ele diz que é um projeto que merece um maior debate, que a gente não tem nenhuma garantia, repassando esses valores, de que a solução vai ter uma, vamos dizer assim, uma solução, né? É um paliativo, a gente está enxugando gelo, como se diz. Mas é uma situação que precisa ser resolvida, porque não somente a questão dos funcionários da empresa, que eles também precisam ter um respaldo, um amparo, a própria população que precisa ter um transporte coletivo de qualidade. E a gente sabe que se o transporte público coletivo ele parar, a cidade toda para. Todos temos colegas, colaboradores em nossas empresas, em nossas casas, que necessitam desse serviço que o agente público transfere em iniciativa privada justamente por não ter condições de prestá-lo. Com a aprovação, a empresa recebe nos próximos dias R$ 1,5 milhão e passará agora por uma auditoria fiscal para receber mais 5 parcelas de R$ 500 mil. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e vou já na sequência tem os destaques do Bom Dia Impresso e Digital e o comentário do Igor Miller. Imagens de Erechim para você nesse momento. Chove na capital da amizade. Eu volto já. A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amal. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento. Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas.
Juntas, as regiões da MAU e a Munor, em 2020, apresentaram um ICMS de R$ 13.103.142.370. A nós faltou e falta ainda estradas. E nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade. O pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas, o cidadão e a indústria tenham essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. Chegou a hora de acelerar e o Rally Velocidade está de volta, agora na tela da TV Bom Dia. Dia 30 de maio você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. É o Rally Integração de Aratiba. Mas atenção, a organização pede que desta vez, devido à pandemia, você evite ir para o barranco e ficar em aglomerações para ver a passagem dos carros. Mas fique tranquilo, você poderá acompanhar todas as imagens e as emoções da segurança de sua casa. Vai ter muita emoção com os melhores pilotos e navegadores do Rally brasileiro. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2021. Rally Integração de Aratiba, ao vivo na TV Bom Dia. Oferecimento: Câmara Municipal de Vereadores de Aratiba, Prefeitura de Aratiba, Ervateira Tchê e Tio Tomás, Clínica de Olhos Erechim, Cressol Aratiba, Creral Telecom e QSoja. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde.
Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. No seu aniversário, Campinas do Sul só tem a agradecer e honrar as pessoas que fizeram deste município, ao qual ao longo de sua história tem se transformado e se tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram este espaço de chão para viver. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa casa. Parabéns, Campinas do Sul, pelos 62 anos de emancipação. Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos direto agora com o comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. Comentário de sexta-feira, véspera de final de semana, sobre uma notícia boa. O Rio Grande do Sul foi certificado internacionalmente como área livre da febre aftosa sem vacinação. E isso é uma excelente notícia, com reflexos diretos na economia brasileira e também do Rio Grande do Sul. Isso porque abrem-se com esse novo status sanitário, fruto de muito trabalho da vigilância sanitária oficial, enfim, de todos produtores, de empresas que processam isso, a proteína animal, enfim, um conjunto
num setor todo, como um todo, isso tem reflexos diretos, né? Como eu disse, abrindo novos mercados, novas possibilidades de comercialização e também trazendo economia para o Estado, por um lado, porque aquela vacina da febre aftosa vai deixar de ser feita, né, sistematicamente. Então, o Rio Grande do Sul só tem a ganhar com isso. Os produtores, quem trabalha no setor, todos os envolvidos só têm a ganhar com essa excelente notícia e elevando o status sanitário para altíssimo nível aqui no Rio Grande do Sul. E o importante dizer, como disse a fiscal agropecuária aqui de Erechim, importante dizer que o trabalho continua. O status, a certificação está aí, mas o trabalho tanto de produtor e toda essa cadeia tem que ficar vigilante para que isso continue, para que não se perca essa certificação. E aí vai desde o produtor até a indústria ter os cuidados e a atenção, e ao menor sinal de que possa ocorrer alguma doença no animal lá na propriedade, algum tipo de sinal, tem que ser comunicado urgentemente, o quanto antes, à inspetoria veterinária local, né? O produtor não pode deixar passar se o animal está com febre, mancando, babando, com aftas, enfim, seriam alguns indicativos disso, né? Se qualquer sinal desses, que comunique urgentemente para que rapidamente seja tomada uma solução. Então, para se manter esse status, ainda vai continuar muito trabalho. Mas o importante é que ele está aí, a certificação aconteceu, e isso só vai trazer inúmeros benefícios para o produtor, para a indústria, enfim, para quem trabalha, para todos. Essa é uma boa notícia que nós recebemos e é com ela que a gente termina o nosso comentário de hoje. Um bom final de semana e é isso aí. Seguimos com as informações da nossa região, agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com a Tayane do Carmo. E agora nós vamos às informações do nosso jornal da edição desta sexta-feira do Impresso Digital, que já está aqui na nossa tela. Traz o destaque sobre a Covid-19. A região de Erechim recebe um dos maiores quantitativos do imunizante da AstraZeneca. E um outro destaque também é sobre Erechim, que os vereadores aprovaram o repasse de 4 milhões para a empresa de transportes Gaurama. Na página 2, sobre a Covid-19, a região de saúde se reúne e pode alterar protocolos visando conter agravamento dos números da pandemia. Na página 3, sobre viadutos, que são 62 anos de muito trabalho, dedicação e conquistas ali no município. Na página 4, nós temos o artigo de opinião e depois o Polis participa de reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Depois, na página 6, nós temos sobre a reta final. Cerca de 7 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. O fato da foto e depois Alto Uruguai. Novo status sanitário, mais mercados. É o destaque, a matéria do Igor Miller. Na página 8, contra a Covid-19. A região de Erechim recebe um dos maiores quantitativos do imunizante da AstraZeneca. E depois na 9, sobre a pandemia em relação aos hospitais de Erechim. 72 pessoas estão internadas com complicações da Covid-19. Depois nós temos sobre, na página 10, quebrando tabus, satisfação sexual conjugal, é a matéria especial do Bom Dia de hoje. E na 11, uma oportunidade profissional, as inscrições abertas para contratação temporária de professor lá em Erebango. Depois na página 12, sobre Erechim, que os vereadores aprovam um repasse de 4 milhões para a empresa Gaurama. E temos também, daí já começa a região em Áurea, vereador e assessor participam de reunião no DAIR. Passando mais uma página, nós temos revista eletrônica. As inscrições de artigos encerram na próxima segunda-feira. Depois você confere os classificados do Bom Dia.
E depois, falando aqui sobre Erechim, rumo ao crescimento socioeconômico. E depois, logo mais, nós temos sobre o Alto Uruguai, seminário sobre políticas públicas no meio rural. Na página 20, você vai conferir o caderno de variedades. E depois, falando de segurança, em 4 horas, 3 tentativas de arremessar pacotes ao presídio. E depois, aqui já falando de esporte, né, rally, a equipe gaúcha está otimista para o início da temporada. Passando na página 24, no contracapa, sul-americana, né, os guris do Grêmio empatam com o La Equidade no Equador. Nós lembramos para você que o Jornal Bom Dia, ele já está nas bancas, vai lá e adquira o seu. Se você não é assinante, liga aqui no Bom Dia no 3520-8500, porque além dessas informações que nós destacamos, você encontra ali uma série de notícias sobre a região também. Muito bem, gente, vamos falar de esporte aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Vamos começar falando de esporte. Ontem teve Grêmio na Sul-Americana para encerrar essa primeira fase. Encerrou a primeira fase bem. Eu acho até que, mesmo que o empate não tenha sido um resultado excepcional, o Grêmio vinha de uma série de vitórias com o Thiago Nunes, com o Thiago Gomes, e conseguiu essa classificação bem, com algumas goleadas e, inclusive, como o melhor time entre os brasileiros e os demais o dando uma certa vantagem depois no mata-mata. Foi um jogo em que o Grêmio vinha jogando com o time de transição. Thiago Gomes, o técnico da transição, esteve sob o comando técnico desta equipe, com 15 jogadores do Sub-21. Foi um jogo, não foi muito bom não, um time que pelo menos me pareceu um tanto quanto organizado na medida do possível, aí que dá com muitas faltas, é um time mais fraco sim, acabou inclusive tendo 2 jogadores expulsos no segundo tempo, aí só se defendeu, ficou mais difícil para o Grêmio, que tem alguns jogadores bem importantes que imagino que futuramente possam dar respaldo para o time do Grêmio. Elias, Vitor Bobsin, também o Pedro Lucas, que inclusive já jogou entre os profissionais, são jogadores interessantes. O Thiago Gomes é um técnico que também jogou contra o La Equidad naquele jogo, primeiro jogo lá na Arena, enquanto estava naquela remontagem da comissão técnica. Foi um jogo bom, meio de semana, e o Grêmio agora sim coloca todo o seu foco no início do Campeonato Brasileiro. Há uma informação de que alguns jogadores se testaram positivo para a Covid-19, os resultados saem hoje, um deles inclusive se fala que foi o Ferreirinha. Precisamos desses resultados para poder dar essa informação, mas o time do Grêmio deve estar com todos os seus jogadores, com exceção do Kahneman, que é uma dúvida, ele voltou a treinar, mas ainda é uma dúvida. O Thiago Nunes deve ter o time que esteve no último Grenal à sua disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece fora de casa contra o Ceará. Quem estreia no Campeonato Brasileiro também é o Internacional no fim de semana. Como é que está o Colorado? Olha, o Internacional, ainda sem o Patrick, estreia contra o Sport Recife no Beira-Rio. O Inter tem jogado muito melhor no Beira-Rio do que fora de casa. O último jogo não foi tão bom porque todo mundo esperava uma goleada ou uma vitória simples para cima do Always Red. Tem sido pressionado não só a comissão técnica, mas também o grupo de jogadores. Algumas críticas foram feitas até o próprio Tyson. Eu, pelo menos, imagino que o Inter não comece a todo gás, com plenos pulmões do brasileiro, por conta do que foi feito no Campeonato Gaúcho. Eu acho que há um reflexo, sim, dessa pressão que é feita em cima da comissão técnica, porque não há uma sequência de time, alguns erros na falta de convicção do técnico quanto à escalação, as trocas durante os jogos também, que coloca o Inter sem esse gás todo. Mas eu acho que tem um mês ainda, com um calendário que vai ser muito cruel. Ontem saiu o calendário do Internacional, são muitos jogos, o Miguel Ángel Ramírez vai ter que trabalhar num período muito curto entre uma partida e outra, vai ter que trabalhar a questão física, que tem sido sim um problema para o Internacional, mas eu acho que vai ser um mês para o Inter arrumar a casa depois da derrota e da perda do título no Clássico Grenal, o título do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga estreia só na segunda-feira diante do Paraná, por isso a gente vai falar na segunda-feira sobre esse jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, e agora a gente muda de assunto para falar do Rally Integração da Aratiba, Eric, que acontece nesse fim de semana. Estamos na contagem regressiva. Hoje faltam 2 dias. É um domingo que nós já começamos, né, Leandro? A partir das 7h30, primeira entrada ao vivo. Não sei se vai... Hoje está chovendo, não sei se vai estar chovendo. É o pessoal, e nós temos reforçado
Para quem tem o conhecimento da região, que sabe onde vai acontecer as especiais, que não pode nem chegar perto, não pode ficar no barranco, senão vai acabar comprometendo a competição e até mesmo o cancelamento dessas especiais. Mas tirando isso, o pessoal que é apaixonado por rally vai poder acompanhar aqui na TV Bom Dia. Nós estaremos bem cedo, vai ser um domingo com 4 transmissões, estaremos levando emoção nessas categorias que estarão competindo. O rally, que é o pontapé inicial do Campeonato Gaúcho de Rally 2021. E esperamos com muita emoção esse domingo, com certeza, no dia 30, com estreia do Campeonato Brasileiro e com estreia do Rally. Esperamos que seja uma temporada, sim, com o retorno do Rally e que não pare mais. Muito bem. Bom, 5 da tarde tem mais Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado, Eric. Um bom fim de semana e até domingo. Até domingo, Leandro, para quem está nos acompanhando, fiquem de olho hoje no Virando o Jogo. Jonathan participou falando sobre essa expectativa também do time do Ipiranga para o começo do Brasileirão. Um abraço e bom final de semana para todo mundo. Vamos agora com as informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo muda nesta sexta-feira devido à formação de uma nova frente fria na região sul do país. A previsão para o Alto Uruguai é de chuva e há risco para temporais, raios e fortes ventos de até 100 km por hora. Algumas cidades podem registrar queda de granizo e as temperaturas ficarão amenas. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 12 graus e a máxima de 18. A umidade do ar ficará em torno de 48% e ainda pode chover cerca de 50 milímetros. No município de Barão de Cotegipe, a mínima será de 15 graus e a máxima de 25. E no município de Marcelino Ramos, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, eu conversei com a psicóloga, sexóloga, ela que também é palestrante e criadora do método MIP, Eliane Duarte, sobre a sexualidade do casal no casamento, hein? Vamos rever esse Bom Dia Entrevista agora? Te liga! Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. É com muita alegria que nós agradecemos a sua audiência no programa de hoje, um programa especial aqui da TV Bom Dia, em que nós vamos falar sobre satisfação sexual conjugal. Você é feliz aí com o seu parceiro? Para tratar sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Eliane Duarte, ela que é especialista nessa área, psicóloga, sexóloga e criadora do método MIP, além de palestrante. Eliane, seja bem-vinda. É um prazer estar recebendo você aqui no Bom Dia. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, pessoal? O prazer é meu estar aqui, para trazer esse assunto tão importante para a vida das pessoas, dos casais, principalmente. Bom, antes de iniciarmos essa conversa, eu quero convidar você para que, se você, caso queira enviar perguntas, o detalhe você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Também, ao longo dessa entrevista, você vai ver na tela essa mensagem que está aparecendo com as redes sociais da Eliane. Siga lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, Eliane Duarte, onde você vai acompanhar esses e outros assuntos muito relevantes sobre esse tema. Eliane, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero saber, a primeira pergunta, por que depois de um tempo juntos, os casais têm problemas aí na diminuição do prazer? Bom, a rotina é maçante, Todos nós sabemos. Aí os casais começam a ter problemas com tempo para eles mesmos. No início do relacionamento tudo é ótimo, é maravilhoso, tudo é quente, é o fogo da paixão. Aí com o tempo os casais começam a entrar numa rotina, é filho, é conta para pagar. Então perdem esse desejo, começam a perder o desejo um pelo outro, porque os problemas tomam conta. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que é que o casal não se provoca. Não se dá esse tempo de provocação, de instigar o relacionamento sexual, conjugal. E aí isso vira, aí começa a acabar o relacionamento, começa a deteriorar. Esse é um grande problema para milhares de pessoas, é um alerta, porque isso eu vejo muito no consultório, sabe, Leandro? Os casais vindo buscar psicoterapia, terapia de casal, buscar terapia sexual, já quando o relacionamento já não está bom. E aí já acabou, muitas vezes não tem o que fazer, porque um quer, o outro não quer mais voltar, retomar. Então, é um grande problema mesmo para nós,
para nós como pessoas da sociedade, né, e para esses casais aí sofrendo. Muito bem. Eliane, você lá no seu canal, você faz várias lives, você fala sobre muitos temas, e tem um tema que o pessoal acompanhou lá, que eu acompanhei, que chamou muita atenção, e eu quero te perguntar aqui, é verdade que os homens e as mulheres pensam em sexo de forma diferente? Sim, é verdade. Bom, antes eu quero já deixar aqui os meus canais. Eu sei que você já falou, mas eu gostaria de deixar bem marcado, porque eu estou com um canal no YouTube, Eliane Duarte MIP, que tem bastante conteúdo sobre isso e sobre outras questões de relacionamento, sexualidade. Tem sobre infidelidade, sobre muitas coisas, né? Ontem, inclusive, fiz uma live Como Aquecer Entre Quatro Paredes. E no Instagram também, que tem bastante conteúdo. Instagram é @elianeduarte.mip. Às vezes eu me perco nas minhas redes sociais, é muita coisa. Bom, então, assim, homens e mulheres, sim, são muito diferentes. Ainda bem, né? Porque já imaginou, homem... casar com uma mulher que tem um comportamento masculino, né? O homem ele tem um comportamento de homem, é natural. O homem ele tem uma natureza masculina que é ereção, penetração e ejaculação. Porque assim, eu sei que tem questões que a gente acaba falando que atinge muito o ouvido das pessoas. Atinge muito. É sem papas na língua mesmo, é sem tabus, é um assunto completamente sem vergonha de vergonha, entende? Porque nós precisamos abordar isso. É verdade. Então, homens e mulheres são diferentes, sim, ainda bem. Tem muita mulher reclamando que o homem não tem muito afeto, não tem muito carinho. Realmente, a mulher precisa de mais afeto, precisa de mais carinho, porque ela é assim. A satisfação, o desejo masculino e feminino, eles vão por vias diferentes, né? A mulher é mais afeto, mais sensorial, o homem é mais visual. Ele pensa em alguma coisa erótica, ele já fica pronto. A mulher precisa de mais tempo de preliminar. Então é isso, Leandro. Se o casal se entende, ele consegue melhorar a satisfação conjugal. É verdade, olha, essa questão é preciso destacar bem, né? Porque nós estamos no século XXI, né? É normal, assim, os casais conversarem e a necessidade existe de conversar, né? Muitos casamentos acabam não dando certo por falta de conversa dos casais, principalmente sobre sexo, né? Um tema que tem que ser tratado entre o casal e com a ajuda de especialistas como a Eliane Duarte, fica muito mais fácil, fica muito mais simples da gente poder compreender. Se você já tem alguma dúvida sobre esse tema, eu ressalto, você vai lá nas redes sociais da Eliane Duarte, no canal no YouTube, no Facebook e também no Instagram, envia a sua pergunta que a especialista vai responder, viu? Bom, vamos falar agora sobre infidelidade, Eliane. Esse é um assunto muito chato para os casais, muita gente fica triste quando se fala em infidelidade, porque já passou por isso, né? Muita gente sofre com a infidelidade. Qual é o problema da infidelidade entre o casal? O problema da infidelidade entre o casal, essa é uma pergunta muito boa, é a falta de tesão. Quando a falta de tesão entra no meio, é como se fosse um terceiro no relacionamento, né? Atrapalhando a vida do casal. Quando isso acontece, falta de tesão, um do casal que não é assexuado, porque existe também a questão do casal ser assexuado, não gostar. O que é um casal assexuado? Não quer sexo. Tudo bem, está tranquilo, eles se correspondem nisso, está tudo ótimo, está feliz, vivem só de amor e não vivem de erotização, de sexualidade. Porém, quando um do casal ainda busca satisfação, ainda quer esse sexo, ainda quer essa sensação prazerosa, ele acaba indo buscar fora, né? Acaba indo. Isso acontece muito, ou buscando com outra pessoa, fora do relacionamento, ou usando muito pornografia, deliberadamente, né? Existe muito isso. Aí não adianta reclamar, né? Porque tanto o homem quanto a mulher pode ser infiel, né? Pode ser que o homem não esteja correspondendo às necessidades da mulher, ou a mulher não esteja correspondendo às necessidades do homem, aí vem a infidelidade. Mas tudo é questão de diálogo, tudo é questão de conversar e entender por que isso está acontecendo, qual é o motivo, qual é a razão. Eu quero salientar também que pode existir algum outro tipo de questão por trás da insatisfação conjugal, da infidelidade.
Pode ser que um do casal esteja doente fisicamente, né? Com problema neurológico, com algum problema fisiológico, vai depender muito do tipo de doença, que pode trazer também uma falta de ereção, uma anorgasmia, que são disfunções sexuais masculina e feminina. Aí um tem vergonha de falar para o outro, não quer falar, pensa que vai resolver sozinho, mas não, casal. Parceria é isso, gente, olha só, parceria é conversar e resolver juntos, né? Eu sempre falo assim, da comunicação íntima. O que é a comunicação íntima? Conseguir falar um para o outro o que está acontecendo. É verdade, né? Essa questão dos casais conversarem entre eles é fundamental, né? A gente vê que ao longo do tempo que o casal vai ficando junto, muitas vezes ele vai deixando de conversar, né? Ele vai achando, mas eu já estou há tanto tempo com ela, eu já estou há tanto tempo com ele, que eu nem preciso mais conversar. É aí que as pessoas acabam se enganando. É importante essa conversa. Se você está assistindo esse vídeo e está sentindo isso no seu relacionamento, procure um especialista como a Eliane Duarte, que eu tenho certeza que o seu casamento, a sua família, pode ter salvação, viu? Mas, Eliane, agora nós vamos tratar de um tema polêmico, porque a questão infidelidade já é polêmica, viu? Mas eu tenho certeza que as mulheres agora vão dizer que não. Vão dizer que não, mas e os homens, alguns vão torcer para que sim. Eu devo ou não devo? Apesar de também de que acontece vice-versa, viu? Acontece vice-versa. Eu devo ou não devo perdoar uma traição, Eliane? É um assunto muito polêmico. Eu trago muito isso também nas minhas redes sociais, porque isso abala muito a estrutura do relacionamento. Mas eu trago uma questão mais pessoal mesmo, minha. Eu vou trazer vamos dizer uma dica, assim, né? Mais minha, que é o seguinte: antes de você pensar se deve perdoar ou não, vá um pouquinho para trás e perceba se essa traição, ela veio a troco de quê? O que ela quer dizer com isso? Né? Como a gente está falando aqui sobre satisfação sexual conjugal, esse é o assunto, esse é o foco. Olhe como está a tua satisfação sexual conjugal, olhe se você está conseguindo se soltar, principalmente as mulheres, né? Homens também, mas principalmente as mulheres que têm essas questões com o corpo, com a autoestima, colocam o problema do corpo, da falta de autoestima em primeiro lugar no relacionamento, não se entregam. E a infidelidade, se ela não é padronizada, por exemplo, assim, repetitiva, porque, claro, existem também aqueles que têm essa na veia, assim, a infidelidade, né? Que adora ser infiel, que trai, que adora trair, que inventa. E tem a questão da mentirinha, né? Foi jogar com os amigos e tal, foi para o happy hour, enfim, e estava traindo. Então, é preciso realmente primeiro ver o que está acontecendo por trás dessa traição, a troco de que ela está ocorrendo. É que nem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, quando ela não vem sozinha. Ela vem porque ela tem alguma coisa por trás dela, uma febre. Então, imagina que a traição seja essa dor de cabeça que ela vem avisando, dando um sinal de que o relacionamento não está bom. Então, perdoa, não perdoa, né? É isso? Aí é que você vai perceber se deve perdoar ou não. Essa é uma questão bem íntima tua. A minha dica, pessoal, é que se é uma traição que veio por dificuldade do teu relacionamento, perdoa e veja o que vai acontecer depois. Se vai continuar traindo, se vocês vão conseguir resolver isso ou não, aí já é uma outra questão, tá? Já é um outro patamar. Verdade. O importante é colocar sempre na balança, né? Exatamente. E aquilo que a gente está batendo nessa conversa desde o início, para quem está nos assistindo, de conversar. Conversar, o casal precisa conversar, o casal precisa falar, e se não consegue conversar, procure uma especialista como a Eliane Duarte. Eu quero destacar para você que está assistindo que este conteúdo e outros estão também nos canais do YouTube da Eliane Duarte. E se inscreva lá no canal, ative o sininho das notificações, siga Eliane Duarte no Instagram e também no Facebook. Em todas as redes sociais, você coloca lá no Google Eliane Duarte, você vai encontrar aí conteúdos para falar sobre esse assunto. E no YouTube também. No YouTube também, né? Como eu falei ali, inscreva-se e ative o sininho. Isso. Eliane, vamos falar o seguinte, olha, muitos casais têm também essa questão, estão prestes a terminar.
Apimentar o sexo ajuda a reestruturar um casamento? Nós falamos agora na questão da traição, né, que tem que se balançar, mas daí chega entre quatro paredes, queria apimentar ali o negócio que está prestes a terminar. Estou sentindo que o meu casamento não vai bem, vou tentar apimentar. Isso pode ajudar? A maioria das vezes não, porque já não está bom, já está indo por água abaixo. Por que que não? Porque apimentar o relacionamento é um processo, né? É um processo. Você começa desde o início do relacionamento. Claro, no início não precisa muito, porque tem a questão do apaixonamento, você não vê defeito nenhum, está tudo ótimo, maravilhoso, né? A química do amor está ali, e está impregnada em ti. Aí não precisa, mas quando tu perceber que já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que vocês estão juntos, começa a pensar em apimentar o relacionamento, fazer uma surpresa, homem e mulher, né? O homem ou a mulher fazer uma surpresa um para o outro, melhorar desde o início, melhorar que eu digo, tá sempre apimentando, né? Desde o início, porque não adianta, já tive pacientes no meu consultório que vieram assim, terminando o relacionamento, aí a mulher queria aprender massagem tântrica, queria aprender técnicas disso, técnicas daquilo, para não terminar o relacionamento. Ela queria continuar, e ele já estava noutra, ele já estava traindo, já estava vivendo outra vida. E daí não resolve, gente, não resolve. Tem que ser desde o início, sabe? Tem que ser um processo. É como se fosse uma cultura de mudança de paradigma de relacionamento, assim, de visualizar. Como é que você está vivendo o teu relacionamento? Como é que as pessoas vivem o relacionamento delas por aí no dia a dia? E se diferenciar. É parar e cuidar de cada detalhe, né? Não é só de quatro paredes, mas cuidar de uma forma geral com a pessoa. Exatamente. E essa é exatamente a minha próxima pergunta para você. Quando um casal não consegue resolver entre eles o problema da sexualidade, o que se deve fazer, Eliane, nesse momento, então? Bom, você foi falando aqui, né? Já foi dando um spoiler, assim, que quando o casal não consegue resolver entre eles, é sempre bom buscar a ajuda de um terapeuta de casal, de um sexólogo, né? De um terapeuta de sexualidade. Sempre tem, porque existe essa diferença entre terapeuta de casal e sexólogo, né? O sexólogo vai resolver as questões da sexualidade, tanto individual quanto do casal, e o terapeuta de casal vai resolver insatisfações no geral, em todo o âmbito da família e do casal. Então, o casal às vezes tenta resolver e não resolve, aí busca ajuda de amigos. Os amigos nem sempre sabem o que está acontecendo, os amigos e amigas, né? Que tentam ajudar, mas eles não têm esse feeling para entender o que realmente está acontecendo, porque a gente esconde muita coisa. Nós, como pacientes, né, pacientes assim de terapia, de psicoterapia, nós acabamos entrando no consultório e falando outras coisas e não entrando direto no assunto que a gente gostaria de tratar. Muitas vezes até por medo do pré-julgamento, né, que a gente sofre na sociedade hoje em dia, né? Aí isso acontece entre os amigos também. Numa roda de conversa, um amigo não vai falar para o outro, eu brochei. A mulher não vai falar assim, eu fui traída, sabe? Eu não me sinto gostosa, não me sinto linda. Não, ela vai chegar dizendo que está com algum problema, mas não vai ser muito aberta nessa questão. Como é que ela vai receber ajuda falando desta maneira? Então, é sempre bom buscar a terapia, a psicoterapia. Bom, você falou aí a questão popular que a gente chama, né, o brocha, mas é a questão da ejaculação precoce, muitas vezes preocupa os homens, né? E a gente está vendo que isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais na sociedade, no meio masculino, principalmente com a tecnologia, com a aceleração das coisas, né? E eu queria saber, no teu ver, qual é o principal motivo da ejaculação precoce hoje que está acontecendo? Do homem é cobrado muito, tanto a ejaculação precoce quanto disfunção erétil, né? Principalmente a ejaculação precoce. O homem ele é cobrado muito pressionado por todas as pessoas, e principalmente por ele mesmo. Ele não pode ter uma disfunção, ele não pode brochar, ele não pode gozar rápido, né? Mas ele acaba fazendo isso porque chega um ponto que ele nem tenta fazer muita preliminar, porque ele está com medo de que não vai rolar, né? Como ele é muito pressionado pela sociedade, por todo mundo, que ele tem que ser o macho, que ele não pode chorar, que ele
aí ele tem esse problema de disfunção. Mas tem uma outra questão, sabe, Leandro, que pode ser que você esteja, homem, né, com um tipo de disfunção sexual e está pensando que é relacionado a uma outra doença, né, uma doença, qualquer outro tipo de doença. Sim, tem que averiguar, mas a ejaculação precoce, a disfunção erétil, elas estão muito relacionadas com a insatisfação sexual dentro do relacionamento no casal. É aquele cara que quer transar rápido, porque ele não está tendo satisfação, ele precisa apurar, ficar fantasiando, pensar em outra pessoa, fantasiar e ejacular rápido, porque com aquela parceira ele não está conseguindo. Então, existe muito essa questão aí, sabe, de disfunção masculina, por isso, e sem contar nas disfunções femininas, né? Que é falta de orgasmo, problemas de fingir orgasmo, ausência de libido, ausência de desejo, e a mulher fica fingindo, e fingindo, e fingindo, e que vida que ela está vivendo, né? Assim, com esse fingimento todo, sem satisfação. Ontem eu falei na minha live que nós estamos na era da longevidade. Nós estamos nesta era que a gente vive mais tempo e nesse relacionamento frio, sem amor, sem erotização, como é que você vai conseguir viver bem, né? Um relacionamento, uma vida medíocre e fria. É verdade. Olha só, a próxima pergunta é: filho pequeno atrapalha a intimidade do casal? Já já Eliane Duarte vai responder. Atenção, você que tem filho pequeno, o casamento está complicado, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero lembrar você que está assistindo essa entrevista que você pode rever esses e outros conteúdos da Eliane Duarte acessando as redes sociais dela. Basta você ir lá no Instagram, elianeduarte.mip. Mas se você digitar Eliane Duarte, você já vai encontrar lá também, tá bom? Também no Facebook e no canal do YouTube. Você que está nos assistindo pela plataforma do YouTube, na sequência aqui embaixo, na descrição, você acompanha o link aí, clica no link, ele vai levar direto para o canal da Eliane Duarte. Se inscreva lá, ative as notificações, né? Muitas vezes você não quer falar sobre isso, mas você saber sobre esse assunto é muito importante. Vamos falar de filhos agora. Muita gente quer saber, Eliane, como eu falei antes, filho pequeno pode atrapalhar a intimidade de um casal? O filho pequeno, ele não atrapalha a intimidade do casal, ele não deserotiza o casal, porém limita bastante. A gente sabe, né? Quando o casal entra numa rotina de cuidar de filho pequeno, ele começa a perder um pouco o tempo um com o outro. Não é que perde, ele precisa separar esse tempo, ele precisa dar atenção para o filho pequeno, a mulher principalmente, né? Aí o que acontece é que limita, mas não atrapalha. Eu fiz escrevi um artigo, fiz uma pesquisa sobre satisfação conjugal após o nascimento do primeiro filho. Claro que após o nascimento do primeiro filho, tudo é mais difícil, né, para a adaptação do casal com aquela criança, com aquele terceiro na relação. Aí o casal fica apavorado, aí perde um pouco o desejo, perde. Mas, com o tempo, não é que vai ser tudo como era antigamente, mas vai resgatando, porque o filho pode ajudar nesse relacionamento. O casal pode querer ficar mais junto, ter maior conexão, resgatar um pouco mais a vida amorosa, né? Aquela sensação de parceria, de confiança, para poder também dar uma vida melhor para o filho. Então, gente, assim, não use o filho pequeno ou o filho, que seja, para dizer que não pode dar atenção para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu namorado, namorada, enfim, né? Porque o filho não atrapalha, ele só limita um pouco. É verdade. Gente, agora a gente vai voltar a falar sobre a sexualidade. O que significa a sexualidade, Eliane, no teu ver, na vida aí de uma pessoa hoje em dia? A sexualidade é um pilar muito, muito, muito importante na vida da pessoa, tá? Então, ela vem, claro, desde que o mundo é mundo, existiu a sexualidade. Então, e hoje ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um direito de todos nós, de todos os seres humanos, a viver bem uma sexualidade plena e satisfatória e segura, lógico, e ter desejo e prazer. Então, ela é importante para a vida de todos nós. Olha só, quando uma pessoa está plena, satisfatória, plena numa sexualidade satisfatória, ela também está plena no trabalho, ela também está plena com os amigos, ela também está plena com a
se auto-amando, né? E também se motivando para muitas outras coisas. Ela faz exercício físico, ela vai caminhar, ela se alimenta direito. É uma qualidade de vida. Então, a sexualidade, ela está muito impregnada no nosso bem-estar físico e emocional. Muito bem. Bom, essas perguntas que a gente está lendo aqui ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista aqui no Bom Dia, são dúvidas que muitas pessoas têm e enviam para a Eliane Duarte, e ela compartilhou com a nossa equipe para nós conversarmos hoje. Mas, Eliane, eu quero aproveitar também a tua vinda aqui no Bom Dia para falar um pouco desse teu trabalho, que é destaque na internet hoje em dia, porque com a pandemia, muitos profissionais precisaram sair do consultório físico e também atender na internet. E você foi uma das pioneiras, começou lá atrás esse trabalho que hoje vem dando frutos, muita gente já te segue, muita gente vai te seguir a partir dessa entrevista também para falar sobre isso. Como é que está sendo essa experiência e como é que surgiu a ideia de criar aí esse trabalho nas redes sociais para falar com o público sobre sexo, que é um assunto tão importante? Bom, essa ideia é de longa data, não com a internet, mas para falar sobre sexo, sexualidade humana. Eu estava conversando com minha mãe esses dias, é uma história minha, né? E aí ela me fez lembrar, isso faz 3 dias que ela falou para mim, ela me fez lembrar que quando eu tinha 16 anos, o meu primeiro salário de carteira assinada foi comprar uma enciclopédia de sexualidade. E ela lembra que ela me chamou a atenção, assim, dizendo, tu tem outras coisas para comprar, o que tu vai fazer com isso com 16 anos? Então, eu vou falar a minha idade, eu não tenho problema nenhum em falar a idade, hoje eu tenho 48 anos. Então, imagina quanto tempo isso vem na minha vida, vem seguindo. E trabalhar na internet foi uma questão bem circunstancial mesmo, né? Eu comecei com o meu consultório, em psicoterapia geral, clínica, aí depois fui para Passo Fundo e voltei para Erechim, e aí eu montei em casa, agora com essa questão da pandemia, eu montei em casa um consultório e também um estúdio de gravação, porque lá eu gravo vídeos, lá eu faço as lives, conteúdos, crio conteúdos e faço atendimento online. Eu tenho pacientes de fora, tanto para de fora assim do estado, né? São Paulo, Minas e daqui também. Tanto para dar orientação, uma pequena orientação, a pessoa entra em contato comigo, conversa comigo para atender as necessidades dela momentânea, ou para uma psicoterapia de longa duração, né, que pode ser 5, 10 encontros online. Muito bem, né? É importante que a gente, quando fala esse assunto, né, exatamente isso, que muitas vezes esse é um tema que as pessoas às vezes não querem falar sobre isso, né? Tem medo daquele, como a gente falou desde o início, aquele pré-julgamento. Mas o importante sempre, se você não consegue falar sobre o assunto, é procurar conteúdos aí sobre esse tema que podem ajudar bastante, né, Eliane? Isso, eu falei que as pessoas me procuram para atendimento online, mas também, como a gente tem falado aqui durante a entrevista, que podem procurar lá no YouTube, tem muito conteúdo, gente, muito conteúdo no YouTube mesmo, lives que eu faço ao vivo, inclusive toda quarta-feira, a princípio toda quarta-feira, eu tenho feito lives às 8h30 da noite, falando sobre a sexualidade, sobre temas quentes, assim, né? E aí, que pode ajudar muita gente, sabe? Muito homem, muita mulher, muito casal. E também no Instagram, que tem conteúdo escrito, que tem conteúdo vídeos, né? Então, gente, assim, não é por falta de conteúdo, de conhecimento também da minha parte. Eu venho estudando isso há muito tempo. Então, aproveitem, vão lá aprender mais, conhecer mais. Sabe que quando a gente consegue conhecer melhor as coisas, a gente tem maior controle sobre aquilo, né? Aquilo não nos controla. Então, os tabus, os medos, os julgamentos, as opressões, nossas mesmas, nossas crenças limitantes sobre sexualidade não podem nos controlar, nós é que devemos controlar elas, né? Então, com conteúdo, com aprendizado, isso aí. Muito bem. Bom, mais uma vez eu quero ressaltar, você que está nos assistindo, na descrição desse vídeo, que está nos acompanhando no Facebook e no YouTube, que é simultânea a nossa transmissão, tem lá o link para os canais da Eliane Duarte. Então, clique ali no link, siga lá no Instagram, @elianeduarte.mip, no canal do YouTube, Eliane Duarte, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você acompanhar as lives e também no Facebook. Eliane, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui, por estar conversando com o nosso público sobre esse tema que é tão importante e para nós do Bom Dia é uma honra muito grande estar recebendo uma profissional como você que se dedica a
tanto tempo para falar sobre isso, ajudar as pessoas a salvar casamentos, a salvar relacionamentos, a salvar famílias, porque isso pode salvar uma família. Então, muito obrigado e as portas do Bom Dia ficam sempre abertas para que você retorne aqui, converse conosco e também fale aí sobre esse e outros temas. Obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigada. Gente, e hoje, para você que gosta, tem 2 Bom Dia Entrevista. Às 8 da noite, a Taiane do Carmo fala com o pessoal da Associação de Vôlei, aqui da região do Alto Uruguai. Vamos falar sobre esporte. E às 8 da noite, eu converso sobre empreendimentos imobiliários com o pessoal da Simão Imóveis, aqui de Erechim, né? Substituindo aí o programa Pente Fino, já que o Rodrigo está de férias para essa semana, a gente está fazendo Bom Dia Entrevista especial, 2 na sexta-feira para você. Também, não é hoje que tem aquele programa Equilibre-se da Isabel, mais cedo? Tem também, né? Às 7 da noite, o programa Equilibre-se da Isabel. Não perde muita programação aqui na TV Bom Dia, viu? Um abraço para você, bom fim de semana e domingo eu te encontro no Rally Velocidade.